Antônio Borja Sobrinho, o avô por parte do pai da Itália para Garibaldi, o avô por parte da minha mãe, Bertoncello, da Itália para Garibaldi, de Garibaldi para Tapera, de Tapera para a linha dos Borja. Era duas famílias poderosas que só habitava gente da família. Era até que meio proibido de entrar outra nacionalidade, mas depois com a juventude namorando, casando, aí foi aumentando a linha dos Borja. Vieram de carroça, né? 3 famílias juntos. Meu pai, numa carroça, com 2 cavalos brancos, eu estava com 15 dias de vida, se apoiando na linha dos Borja. O tio Pedro Borja, o tio Luiz Borja, 3 irmãos com 3 carroças, vieram juntos. Daí, seguidamente, veio mais de 40 famílias, entre as duas famílias. Bertoncello, que é a minha mãe, e Borja, que é do meu pai. 2 cavalos atrás da carroça como reserva, né? Quando cansasse aqueles 2 que estavam puxando a carreta, trocavam, botavam outros 2. Mas levavam 2 dias, só susteavam de noite, né? 3 dias, susteavam de noite, dormiam na carroça, seguiam viagem no outro dia, né? E procura de terra para agricultura, né? A nossa família, em procura de terra para agricultura, como foi que aconteceu. Aqui nada tinha, era um capinzal, então procuraram a terra legalizada, que era a linha dos Borja, era terra de companhia. Quando compraram, vieram antecipadamente, um na frente comprar propriedade para depois trazer a mudança. Mas vieram de carroça. 3 irmãos, com 3 carroças. Tá? Simplesmente eles traziam o quê? Uma enxada, uma foice, um facão, mas sem cabo. Para depois aqui, então, botar o cabo na ferramenta para começar a luta, né? Na chegada, era milho, milho e milho. E porco, e porco, e porco. Desmanchavam 30, 40 porcos por ano, cada um dos 3 irmãos. Um ajudava o outro, era tudo em puxeirão. Tudo em grupo unido, em puxeirão. Era uma família só. De noite, cada pai e mãe na sua casa, né? Mas durante o dia trabalhavam juntos, diziam puxeirão. Tanto na agricultura como na carneação de porco. Matavam 15, 20, 30 porcos, enlatavam a banha bem cozida. A carne que não fazia salame e socol, cozinhava junto com a banha bem cozida. Aquilo era para alimento. E a banha era exportada para Rondinha, de carroça, 30, 70 latas de banho. Depois o cara lá de Rondinha levava para Passo Fundo. Mas era porco e milho, né? Os primeiros anos. Logo depois, dali uns anos, eu falo isso por nome do meu pai. Aí cada um começou a fazer o que eles queriam. O pai preferia o canavial. Cachaça e vinho de cachaça e pareral. E o pareral aproveitava até a casca da uva, fazia um graspa. 1927 a 1940, ali tudo aconteceu isso aí. Agora vamos para a estrada. A estrada era uma picada, simplesmente para poder entrar e descarregar a mochila. Tá. E depois, viu, meu querido, tinha um imposto único, era um imposto territorial, que daí era pago em serviço, em mão de obra. Então o serviço era o seguinte: quem fosse agregado tinha 3 dias de obrigação para trabalhar em estrada geral. A estrada vizinhal era feita manual, cada um fazia dele, né? Mas a estrada vizinhal era pública. Então quem era agregado, como tinha gente que não tinha terra, era agregado de outros proprietários, fazia 3 dias na estrada. E quem era dono de 5 arqueiros de terra fazia 6 dias, o dobro, né? Era dono de 5 arqueiros. Tá, fazia 6 dias. E quem tinha o coroão de terra fazia 10 dias de serviço na estrada. Então era feito o serviço manual na estrada assim. Naquele tempo também, às vezes, o médico deles era o chá. Era
Camomila e a Marcela e um benzimento. E era fé, tudo bem. Mas acontecia também alguma morte, quando acontecesse a morte de alguém da comunidade, então era um luto cerrado de 1 ano. Camisa preta, reza, e aquela família recebia a lavoura feita durante 1 ano, tanto quanto fazia antes. E era assim a comunidade, era um valor enorme, era um luto fechado, era como se falecesse toda a família, dentro dos 70 Borges, Bertoncello, Trevisan e Ricci, que veio de Tapera. E daí a produção depois, sim, depois mais tarde, daí cada um, era porco, e banha, e salame, socole, como te disse, né? E era vendido só em Rondinha, abriram uma picada no mato, por quê? Por que Rondinha? Porque Rondinha, quando eu nasci, Rondinha já era um distrito de Carazinho. E depois veio Ronda Alta, Rondinha do Campo, por que se atrasou? A tipo de coisa de porco gordo, porque aqui teve 3 problemas que nós atrasou. Mas lá era a colônia legítima, terra legítima, então habitaram. Eu fui batizado em Rondinha, fui crismado em Rondinha, fui registrado em Rondinha. Por quê? A nossa missa na linha, a primeira capela aqui na região é a capela da linha dos Borja. E daí era tudo em Rondinha. Aí abriu uma picada no mato para ir o rumo de Rondinha, né? Aí era só cavalo. Aí fui abrindo aos poucos, abrindo, aí ia carroça, né? Então ia de carroça a Rondinha. Levar os mantimentos, vender e trazer as coisas que precisasse, né? Mas era tudo Rondinha. Porque aqui não existia nada, né? E lá era o padre, o padre era Padre Alfredo, o padre Eugênio, que tem rua no nome de Padre Eugênio, da qual eu fui coroinha. Coroinha, aquele tempo era sacristão. Eu fui sacristão porque ele vinha reger a missa na linha dos Borges, os padres, os dois, tanto o Padre Eugênio como o Padre Alfredo, e desciam 1 quilômetro para baixo junto com meu pai e eu a cavalo do burro do padre. Claro, me dava rede para mim, era sacristão, né? Eles iam projeando lá e até que o pai me convenceu de ser sacristão dos padres. Mas era tudo em Rondinha. Padre, médico, saúde, comércio, era tudo em Rondinha. Aqui nós fomos atrasados, dá para mim contar por quê? Aqui nós fomos atrasados perante Rondinha, perante Constantina, perante outros. Menos que Três Palmeiras, Trindade, foi depois. Mas aqui nós tínhamos aquela rivalidade com Nonoai, né? Aqui foi atrasado porque aqui tinha só 3 donos, né? Aqui onde eu moro, onde eu estou falando, era a Dona Clara, e lá é hoje Dona Clara, né? O que era Dona Clara? Era uma mulher que tinha um continente ali, um espaço medido com a pedra, a sanga, e a escritura dela estava amarela, já desbotando, né? Era um direito de posse, né? Então, aqui era assim. Do outro lado da sanga ali era a Dona Castorina, até esgozada. Dona Castorina, nada interessava que acontecesse o que acontecesse. Aí a cidade nossa é rodada. Então, essas duas mulheres não me interessavam. E do outro lado era a fazenda dos castelhanos. Era os castelhanos. Ali tinha um guarda com fuzil que não deixava passar para apanhar uma forquilha de modoca, porque era guarda dos castelhanos lá de Montevidéu, que depois sentei numa cadeia dos castelhanos lá, uma época, né? E daí como é que eu podia desenvolver isso aqui? Simplesmente um tal de Gotardo Antonini arriscou de vir botar um pequeno hotel de pasto, ali na esquina, está o posto ali. Depois se tornou meu padrinho Gotardo Antonini. Se arriscou se colocar ali, tinha aquele cruzo que vinha de Passo Fundo a Chapecó. A estrada ia para Chapecó, passava aqui, e uma ia para Erechim e Palmeira. Então era só aquele cis ali, só aquela família ali. E ali ele comerciava ali, negociava, mas muito pouco patinando, porque o que precisava era legalizar essa terra, né? Daí entrou um tal de Mojamício. O Mojamício pegou a questão aí com essas duas mulheres. E o meu pai deu uma ajuda. Né? Então nós viemos morar da linha dos Borja, morar ali na Santa Helena, passando fome,
até resolver essa questão. Depois já melhorou um pouco. Meu pai tinha a bagagem do pai dele, que era padre jesuíta, vindo da Itália, então vasculhou naquela montanha de documento, achou lá o Estatuto da Terra, né? Daí que ajudou bastante o Mojamício a negociar com essas duas mulheres. Esse direito de posse, que elas não tinham como, da escritura, faltava o que era requerer essa terra, requerer da nação, medir, escriturar e registrar. Então, o que acontecia? Aqui ninguém ficava. Eu para Rondinha, eu para Constantina, meu pai era informador. Não queremos terra legalizada. Sabe o que é italiano, né? Não compra vaca morta, né? E dali eles fugiu embora. Daí depois que o Mojamício legalizou, isso aqui explodiu. Porque nós estamos aqui situados no corredor da produção. Nós estamos 100% melhor do que Rondinha em causa de mercado, luta, trabalho, desenvolvimento. Estamos no corredor da produção. Aí depois o resultado, o Mojamício começou a doar terreno para a igreja, terreno para a praça, terreno para aqui, terreno para ali. O pai ficou com a parte dele, vendeu, meio botou fora e correu atrás de nós na área dos índios lá, porque sentia falta de nós, nós enfiamos para lá para trabalhar, começar a vida. Essa é a história de Rondinha do Campo, né? E nós ficamos atrasados aqui por causa disso. Quando legalizou isso aqui, explodiu. Aqui explodiu, só que ele por lá de lá não dava para ir. Era fazendo os castelhanos. Aí surgiu um tal de Brizola lá, né? Que é o rei da terra, né? Acho que está certo ele. Um dia ele me disse para mim, seu Antônio, o dia que nós negamos um pedacinho de terra para o agricultor, eles são um pecado, porque eles que sabem lutar, eles que sabem viver na terra e sabem produzir para alguém comer, né? Daí o Brizola negociou com os castelhanos e me deram a fazer essa randia ali. Aí explodiu o radar. Tem uma potencialidade econômica, política e social 4 vezes mais do que Rondinha. Mas Rondinha nós considerávamos como a mãe da linha dos Borges. Porque lá era o padre, lá era a saúde, lá era o comércio. Enfim, que lá era tudo o necessário que nós tínhamos. E quando foi para emancipar Ronda Alta, aí que levou o nome de Ronda Alta, mas era Rondinha do Campo. Água da Rondinha, por causa da fonte. Rondinha do Campo, por causa do campo, né? E quem batizou aqui Rondinha do Campo foi um viajante. Criaram o distrito como Rondinha do Campo. Quando foi a luta da independência política, econômica, social, aí sobrou para mim. Fazer a fronteira com Nonoai. Empurrando Nonoai, quanto mais na Barranca do Uruguai, para abrir um espaço para o nosso distrito. Tá? Foi uma briga terrível. E na linha dos Borja, e já eu não estava lá na Pedra Branca, já era inspetor de polícia, obra e saúde, tá, tudo bem. Ali então meu tio Luiz Borja é que trabalhou para empurrar Rondinha um pouquinho para baixo. Daí foi feita a divisa ali embaixo, um pouco, lá para cima da estudo um pouco, ali a divisa. Então ali se tornou linha divisória. Por que divisória, linha divisória? Aí perdeu o nome de linha dos Borja, porque foi batizado como linha divisória na independência política, econômica e social do município. Tá certo, né? Mas naquela época ali a religião era muito mais aprofundada, com muito mais fé, né? Porque o pai, os tios lá em cima no banco rezando, nós lá nos bancos tinha que se cuidar, até não se olhar muito porque a vara pegava, né? Era uma religião assim. Até tanto que eu fui padrinho, fui sacristão naquele tempo. Então a missa era o padre Alfredo, mas era em latim, rezada, né? Italiano. Era tudo para a Itália, parece que era, para nós era o mundo. Tá tudo bem, né? De noite eu terço em casa. E no domingo na capela. E o pai que não chegasse, não viesse um filho, era um puxão de orelha, que sempre tinha o capelão. O capelão, ó, o fulano não veio, é? Hã? Por isso que te digo, meu querido, que a religião era uma fé concentrada no ser humano
no corpo carnal, era uma alma viva que penetrava, a fé era outra. A palavra naquele tempo valia tanto quanto um documento por 50 cláusulas de hoje, né? Porque o que valia era a palavra de Deus, era a palavra. Não existia documento. Todos os negócios que era feito era na palavra. Eu não vi naquela época meus tios, meu pai, que tivesse feito alguma racha, alguma encrenca por causa de negócio. E era só. Pelo amor de Deus. E se eu fosse te contar o que aconteceu comigo, às vezes, assim, palestra, o que aconteceu para mim ser entrevistado em Buenos Aires, em Montevideo, no Rio de Janeiro, ali por causa de viagem, Belo Horizonte ali, aquele Ouro Preto ali, aquela Mariana do acidente ali, eu conheço tudo, né? Aquela Bolívia, aquele Peru, aquela Santa Cruz de la Sierra na Bolívia. Porque depois de tudo que eu fiz, eu só falei em nome do meu pai. A minha luta fica para outra hora, porque é indispensável. A minha luta aqui, ó, porque serviço, suor, pingo de suor, lágrima dói, mas suor é saudade, suor é bom. Em 75 foi a luta do dormento, né? Eu vim com o intuito de botar um britador, artefato de cimento na pedreira que eu tenho ali. Mas como que vieram aquele pessoal de Encantado lidar com serraria ali, o Faquinha, a turma me convidaram para mim como gerente da empresa de dormento, Estrada de Ferro. Aí seremos 32 anos de trazer dinheiro atado com uma soga de Bento Gonçalves, solito, estrada fora, com o ônibus velho caindo pedaços de carro. Nunca ninguém me fez nada, né? Tudo coisa dos outros, afinal, né? Mas administrar do mato até do avião. Eu estou indo para casa da aula ali, porque naquele tempo a única coisa que nós tínhamos do bem público era o ensino primário, né? Então a professora era paga para o município. O município era o município de Sarandi naquela época. Era paga para o município, o resto não tinha nada naquela época. Mas então eu ia para casa com a professora, minha tia, Neta Trevisan, da igreja até a minha casa do meu pai, e eu vi um barulho no céu, né? E o barulho, aquele barulho aumentando, e eu, moleque, né? Digo, mas professora, o que é isso? O que é isso? Aquele barulho, aquele tempo não se via nem um caminhão, nem um auto, era por uma causalidade, era por um pedido muito urgente que conseguiu o jipe para ir ao recurso, né? Então o barulho de motor não se via. E aquele barulho no céu não acabava mais, cada vez aumentava mais. Assim que apareceu aquelas duas coisas no ar, aqueles dois aeroplanos, um atrás do outro assim, que eu acho que ela deu a entender para mim uma coisa e era outra. Depois que fiquei grande, comecei a pensar, viajando, esse aeroplano, que eu tinha 5 anos, era de Santiago do Chile para São Paulo. Ela me disse que era 2 aeroplanos que vêm da Itália e que vai para São Paulo. Tony, não precisa ter medo. E passou aqueles 2 aviões. Eu, com 10 aninhos, assustado. Daí eu comecei a ficar pensando, fui para o Santiago, a maior cidade, conheço tudo a América Latina. Aquele avião que eu me assustei aquela vez, só podia ser de Santiago a São Paulo, não da Itália, porque a Itália, deixa eu ver o que ela tem.